Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 8 de junho de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição curta, mas você já sabe, com muitas informações. E olha que boa notícia. A Secretaria de Saúde aqui de Campinas realiza no próximo sábado, 12 de junho, o terceiro dia D de vacinação contra a Covid-19. Serão 64 centros de saúde abertos, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, para vacinar as pessoas dos grupos prioritários agendados pelo site www.vacina.campinas.sp.gov.br. A expectativa é vacinar 26.880 pessoas. Vamos continuar torcendo e cobrando, por mais vacinas para acabarmos logo com esta pandemia. Vamos com as notícias do Legislativo agora, porque o vereador Luiz Rossini é autor de uma moção em que apela para o governo do estado de São Paulo ampliar os grupos prioritários de mulheres que têm direito a se vacinar contra a Covid-19. O foco são as lactantes. A moção do vereador Luiz Rossini apela ao governador de São Paulo, João Dória, para que mulheres lactantes sejam incluídas ao grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, junto com gestantes e puérperas, que agora já podem ser vacinadas mesmo sem comorbidades, segundo o anúncio feito pelo governo na última sexta-feira. Na medida que o governo começou a incluir pessoas portadoras de comorbidades, com algumas características especiais, para receber a vacina contra a Covid-19, nós também fomos procurados por algumas mães que são lactantes, que estão ainda amamentando seus filhos e grávidas, no sentido de incluí-las nesse grupo. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem se posicionado desde o início do ano a favor da vacinação contra o coronavírus em lactantes. Mesmo que ainda recentes, alguns estudos sugerem que mulheres que estão amamentando podem transmitir os anticorpos contra o vírus para o bebê pelo leite. Neste caso, valeria a mesma teoria estudada pela ciência sobre mulheres grávidas imunizadas: a proteção de duas pessoas de uma só vez. No documento, o vereador cita essas pesquisas desenvolvidas desde 2020, que relacionam vacina e imunização da criança, e reforça a importância da amamentação como uma prática que não deve ser interrompida. A gente tem que lembrar que o gesto de amamentação ele tem que ser estimulado, e algumas mães estão com medo de amamentar seus filhos por conta de não estarem vacinadas, receio até de eventualmente transmitir o vírus para a criança. Então, obviamente, com a vacina vai aumentar ainda mais a sua consciência, o desejo dela amamentar. E nós precisamos que as crianças sejam amamentadas, A amamentação, ela produz uma série de benefícios para o desenvolvimento da criança. As mães, elas ficam preocupadas, obviamente, apesar de todos os cuidados, Elas não querem ser contaminadas, e talvez afetar. Só a saúde é fundamental, ela precisa do cuidado do seu filho. Para que seja encaminhada ao governador de São Paulo, o documento precisa antes passar pelo plenário, onde será votado em reunião extraordinária esta semana. E olha só, em reunião virtual do Parlamento Metropolitano, discutiu soluções para a duplicação da rodovia Miguel Melhado e para evitar o desabastecimento de água na região metropolitana de Campinas. Liderados pelo presidente do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, o vereador Zé Carlos, os representantes de 20 legislativos da RMC se reuniram virtualmente com o subsecretário de Relacionamento com Municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional e representantes do governo do estado de São Paulo. Também participaram do encontro os deputados Carlão Sampaio e Vanderlei Macris. A primeira parte da reunião tratou da duplicação da rodovia Miguel Melhado Campos, a SP-324, que liga Vinhedo ao aeroporto de Viracopos. A diretoria do Departamento de Estradas de Rodagem informou que até o dia 15 de junho já estará na praça o edital de licitação para a escolha da empresa que vai realizar a obra.
Os trabalhos devem começar até o final do ano. E eles nos informaram que a licitação vai estar na praça a partir do dia 15 de junho. Então, o que acontece? Eu marquei uma reunião com o Cleiton, que é o diretor regional aqui do DR, onde ele vai estar nos apresentando o projeto em pauta, o projeto da construção de elevados e também da duplicação da Miguel Melhado, e esperamos que essa licitação ocorra sem nenhum entrave a partir do dia 15 de junho e que essa obra venha, como ele disse, ter 24 meses para terminar. Então esperamos que 2022, lá para o final do ano, ela já esteja concluída para o bem de toda a região metropolitana, que é uma rodovia da morte, né? Vamos dizer assim, uma rodovia onde temos vários tipos de problemas, assalto, sequestro, acidentes. Então, esperamos com grande ansiedade que essa licitação tenha sucesso e que possa ter início o mais breve possível nessa região. O desabastecimento de água foi tema da segunda parte da reunião, em que a diretoria do DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, fez uma apresentação sobre as barragens de Pedreira e Amparo, obras para evitar uma nova crise hídrica na região, e prometeu discutir com os municípios da microrregião de Santo Antônio de Posse projetos para minimizar os efeitos da estiagem. É uma solicitação da nossa região metropolitana, principalmente de Santo Antônio de Posse, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e Olambra, porque eles não vão ser contemplados com adutoras dessa bacia que está sendo construída, dessas represas, tanto em Pedreira como em Amparo. Mas nós estamos buscando outro tipo de solução para que essa cidade não tenham o desabastecimento devido à crise que nós já estamos vivenciando nesse momento, que é pela falta de chuva, né, precipitação da chuva. As nossas reservas de represa estão abaixando o nível consideravelmente. Então será um ano bem difícil, de seca bem forte, e nós temos que iniciar um trabalho já nessas cidades para que ela não sofra esse desabastecimento. A Associação do Parlamento Metropolitano, que reúne os legislativos dos 20 municípios da RMC, apresentou as demandas ao governo do estado em uma reunião que aconteceu no dia 20 de maio. As demandas foram alinhadas entre os parlamentares em um encontro no início do mês passado, mas ainda há muitos temas a serem discutidos. As que são relacionadas à saúde devem ter respostas do governo em um novo encontro virtual. Nós temos que resolver o mais rapidamente possível, que é a situação do CROSS, que nós queremos ele aqui na cidade de Campinas, que é a regulação de vagas dos pacientes com problema de saúde, que é sediado hoje em São Paulo. Nós queremos que ele seja aqui em Campinas, então ficou para uma próxima reunião, tão rapidamente eles marcam, a gente vai discutir. É uma pauta importantíssima, como tem as cirurgias eletivas que estão paralisadas. Então, tudo isso, numa próxima reunião, a gente vai debater e espero que sejamos contemplados com tudo aquilo que nós pedimos. E olha só, ontem, em audiência pública, liderada pela vereadora Paula Miguel, foi debatido que seja criado no município de Campinas o Dia Marielle Franco, uma homenagem à vereadora que no primeiro mandato no Rio de Janeiro foi assassinada com 13 tiros, juntamente com o motorista Anderson Gomes. Acompanhe como foi a audiência pública e a proposta. Fica instituído no calendário oficial do município de Campinas o Dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra as mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. Parágrafo único. A data referida no CAP será celebrada anualmente no dia 14 de março. Marielle era mulher, negra, mãe, filha, irmã, esposa, defendia a população LGBTQIA+, os negros, as negras, os periféricos, os jovens, tudo que envolvia com relação aos direitos humanos, o que a gente chama, né, muitas vezes de minoria, mas a gente sabe que é a maioria da população. No dia 14 de março, nossa última atividade, né, que ela participou, Marielle leu uma frase de Audre Lorde que ela tanto gostava e que fazia para si, né?
essa frase: não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Depois disso, Marielle foi brutalmente executada com 13 tiros junto com seu motorista Anderson. Participaram da audiência pública 16 pessoas representando diversas instituições como a CUT Campinas, OAB Campinas, MST Acampamento Marielle Vive, Levante Popular da Juventude, Sindicato das Domésticas, Grupo de Luta pela Diversidade Sexual, Grupo Mulheres Brasil, Agência Mandinga de Favelas, Movimento das Minas, Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra, Rede Articula Juventude, e quem participou também foi a educadora, jornalista, escritora e irmã de Marielle Franco, a Aniele Franco. Ela tinha aquele sonho enorme, eu diria, e muito forte, latente dentro dela, de mudar a favela da Maré, de mudar o Brasil, de mudar muitas coisas ao redor dela. Eu vou fazer sempre me baseando o que você faria, como você agiria, né? É óbvio que eu não posso viver a vida de outra pessoa, mas seguindo os valores do que eu acredito ser correto, do que nossa mãe nos ensinou, e todas as nossas ancestrais que vieram antes, eu tenho tentado fazer o que eu acho e acredito que ela faria. Então a gente fez desse luto a nossa luta. A gente, quando cria o Instituto, a gente quando ia para linhas de frente para tentar liderar, inspirar, potencializar outras mulheres através dessa memória do legado da Marielle, a gente fazia acreditando, a gente faz acreditando nela. O Levante Popular da Juventude deu apoio a esta proposta para o Dia Marielle Franco ser parte do calendário oficial do município. Eu me chamo Paula, mais uma vez, sou militante do Levante Popular da Juventude de Campinas. Para quem não sabe, o Levante é um movimento social que visa a construção de um projeto popular para o Brasil, o que significa a conquista das reivindicações históricas do movimento negro, do movimento LGBTQIA+, do movimento feminista e dos povos periféricos. Tudo isso está sintetizado no projeto de lei apresentado pela vereadora Paola, e é por isso que a aprovação dessa proposta conta com o nosso mais restrito apoio. Quem quiser assistir ou rever esta audiência pública, ela está na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. É só digitar lá Audiência Pública, Dia Marielle Franco, 7/6/2021. E olha só, hein? Comissão Especial de Estudos debate a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, para o desenvolvimento da educação na cidade. A Comissão Especial de Estudos da Câmara, que analisa a importância do Campus Campinas do Instituto Federal de São Paulo para o desenvolvimento econômico e social do município, fez a sua primeira reunião na tarde desta segunda-feira. Presidente da comissão, a vereadora Guida Calisto, ressaltou que o Instituto Federal de São Paulo tem mais de 100 anos de história e atualmente possui mais de 60 mil alunos matriculados e distribuídos em 37 municípios do estado, incluindo Campinas, o que, segundo ela, contribui para a melhor qualificação dos jovens da cidade. O Instituto Federal aqui em Campinas, o campus do Instituto Federal está localizado ali na região do Campo Grande, é um belo prédio com uma ótima estrutura, uma estrutura que nos encanta, uma estrutura que nos dá cada vez mais a certeza que a escola pública ela é possível, uma escola pública para todos e todas. Então, a gente organizou essa comissão justamente para isso, para discutir para a cidade, até porque muitos ainda não conhecem essa bela estrutura que nós temos aqui em Campinas e o quanto ela é possível na cidade toda. A parlamentar defende que o Instituto Federal de São Paulo cresça dentro da cidade de Campinas. A nossa discussão é essa, é fortalecer o Instituto Federal aqui no município de Campinas, fortalecer a sua presença e que a gente possa aqui na Câmara Municipal construir mesmo uma comissão de apoio a esse importante instituto para a nossa cidade, né? Uma discussão da educação pública para a nossa cidade. O diretor-geral do Instituto elogiou a iniciativa da Câmara de formalizar uma comissão desse porte, pois esse ato fortalece o ensino no município. Toda a construção, ela
do tipo que é uma escola, como o Instituto Federal, ela depende de muitos agentes políticos, depende da comunidade, depende de vocês. A existência dessa escola, para que chegasse onde ela está hoje, para que a gente tivesse ali no Campo Grande, que a gente tivesse podendo discutir a manutenção dos amarais, isso aí envolveu o trabalho de muita gente, muitas pessoas. Projetos, né, apoiadores, gente que nos ajudou ao longo de toda essa trajetória, tá? E nesse processo toda a Câmara Municipal de Campinas sempre foi um espaço, tá, onde nós encontramos acolhimento, tá, por parte de vocês que estão aí. Participaram ainda da reunião o vereador Paulo Búfalo e representantes do gabinete do vereador Paulo Gaspar. Para a presidente da comissão, a vereadora Guida Calisto, o trabalho está apenas começando e vai render frutos para a cidade no futuro. Que a gente vive hoje um momento muito difícil, né, da escola pública. A gente tem visto aí o governo federal reduzindo verbas, principalmente para as universidades públicas, para a educação, um desmonte do Estado brasileiro, tanto do ponto de vista da educação, da saúde e das políticas públicas gerais para o povo trabalhador, para o povo pobre, para o povo morador da periferia. Então, o que a gente pretende é isso, é disputar esse Estado para que os recursos venham para as políticas e para a população, para aqueles que mais precisam. Ontem também a Comissão Permanente de Meio Ambiente aqui da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Luiz Rossini, realizou uma reunião para discutir os efeitos da estiagem aqui na região. A reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, grupo presidido pelo vereador Luiz Rossini, fez uma alusão ao último dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, para trazer uma temática que preocupa o poder público, a seca esperada para esta época do ano. Nós iniciamos um período novamente chamado de estiagem, onde também em função das mudanças do clima, é um período em que há pouca precipitação pluviométrica, as chuvas se rareiam e isso obviamente isso traz consequências para a nossa região. Um dos temas abordados pela reunião foi o problema da falta de chuvas. Só em abril, choveu 90% abaixo do esperado para o mês, segundo informações do consórcio PCJ. Cabe a nós, como gestores municipais e membros de entidades ambientais, contribuirmos com esse debate. Então, o consórcio recomenda aí, tem uma série de diretrizes do devido correto do uso e ocupação do solo, essa questão de você promover aí áreas verdes, então o nosso programa de proteção aos mananciais, onde a gente também incentiva essa recuperação das nascentes, essa questão também de você incentivar por meio dos próprios vereadores, as casas de leis, essas legislações ambientais, também passam um pouco por isso, que realmente é extremamente necessário para que a gente continue evoluindo, nessas questões. Segundo o diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidney Furtado, até o momento, em 2021, foram apurados 29 focos de incêndio, outro problema causado pelas secas. Diariamente é feito monitoramento por satélites, todos os satélites do INPE. Qualquer registro que o INPE faz, é obrigatório ter uma vistoria no local. Nisso você melhora as condições de verificação da área que foi queimada e o meio ambiente, as secretarias de meio ambiente têm condições de fazer uma verificação, uma notificação, enfim, aquilo que for necessário para remediar aquilo que já aconteceu. Isso tem dado um resultado extremamente positivo de forma preventiva, porque não fica impune, vamos dizer assim, qualquer foco que seja registrado. É como se fosse um registro de uma penalidade, uma multa de radar. Já o subprefeito de Barão Geraldo, Oswaldo Kaise, falou sobre como a região tem se preparado para evitar incêndios em uma área com tamanha cobertura vegetal. Então, esse ano a gente resolveu adiantar um pouco essa questão da prevenção e preparamos uma pequena campanha. Preparamos placas de alerta para essa questão das queimadas, faixas, mensagens educativas
preventivas, material para distribuição em redes sociais, Facebook, WhatsApp. A maioria das pessoas, pela nossa prática, elas têm consciência do perigo e do mal que as queimadas podem fazer, não só para a saúde, agressão ao meio ambiente, fauna, flora. Pessoas têm essa consciência, mas, curiosamente, só tem a consciência, não tem uma prática, né? Então, o nosso objetivo com essa campanha é induzir as pessoas a acreditar que naquilo que elas acreditam, né, essa consciência que elas têm na necessidade de preservar o meio ambiente, de cuidar da saúde, da própria saúde, da saúde dos vizinhos e da comunidade, se torne uma realidade. E amanhã é dia da 20ª reunião extraordinária. Os vereadores vão discutir e votar a partir das 9 horas da manhã, com transmissão da TV Câmara Campinas, 20 itens que compõem a pauta. Entre eles está primeira discussão do projeto de lei ordinária sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2022 e um outro projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo que cria o Programa Municipal de Divulgação, Prevenção e Tratamento do ceratocone. Reforçando então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, 20ª reunião extraordinária deste ano. Mudança no tempo, Para amanhã, quarta-feira, frente fria se aproximando. Ontem à noite você já percebeu, Deve ter caído uma chuvinha aí na sua região. E tem nebulosidade no céu aqui em Campinas nesta terça-feira. Amanheceu com o tempo aberto. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta aqui em Campinas e para quarta-feira também. Então amanhã é dia de sair com o guarda-chuva de casa, Sobre as temperaturas, mínima de 16 e a máxima não passa dos 24 graus. Atenção agora, mamães e papais aí de primeira viagem. Nesse período de outono, próximo ao inverno, os cuidados com os bebês devem ser redobrados. Mas não precisa entrar em desespero não, é só acompanhar com a gente essas dicas. A pequena Luísa está toda quentinha, com calça e abrigo bem reforçados para o frio. Coisa de mãe de primeira viagem, que quer cuidar bem da filha no inverno. Isso desde que ela nasceu. E a gente, como pai de primeira viagem, também tem a preocupação de que eles fiquem doentes. Então a menina já saía do banheiro toda encapotada já, a gente já colocava várias roupas nela, porque a gente tinha muita preocupação dela pegar um resfriado ou ficar gripada. A gente tinha essa preocupação, sim, desde o nascimento. A gente já sai do hospital com essa preocupação. Às vezes os nossos pais acham que a gente é um pouco doido, Pensa que a gente está exagerando, mas é mais uma preocupação, porque é muito melhor que ela fique bem aquecida, às vezes de forma exagerada, do que ficar doente, a gente precisar correr com ela para o hospital, correr para o médico, para o pronto-socorro. A gente tem evitado ao máximo ir ao médico. Então a gente toma esse cuidado para que a gente evite essas idas ao hospital. Para este pediatra e diretor da maternidade de Campinas, isso não é neura de mãe, não. No inverno, o corpo do bebê sente tudo diferente do adulto mesmo. O bebê tem uma superfície corpórea maior do que o adulto, Quanto menor a criança, maior a superfície corpórea, e então ela troca mais calor ou frio com o ambiente. Então, nos meses de frio, a criança sente mais, ela tem mais frio do que a gente. Ela precisa ser agasalhada. Principalmente as extremidades, mão gelada, pé gelado, isso tem que usar. Uso de luva ou de botinha e de touca ajuda muito a criança não perder calor. A regra vale em dobro se a família for levar o bebê em um lugar em que a temperatura for menor que a da casa ou que tenha muita gente reunida. O vento é uma coisa bem insalubre. Muito cuidado ao sair quando tem vento. A criança deve ser bem protegida com lençol ou com uma manta, para que ela não seja exposta ao vento, mesmo não entrar no carro, sair no carro, entrar no ambiente ou sair do ambiente. Deve-se evitar lugares que tenham ar-condicionado central e que tenham muita aglomeração. Um bebê não deve ir no shopping, um bebê não deve ir no supermercado, nem igrejas. Deve-se evitar levar um bebê onde tem muita aglomeração.
Outro detalhe que dá medo em muito pai e mãe de primeira viagem é o banho do bebê. O banho no horário mais quente do dia, entre as 10 da manhã e as 2 horas da tarde. Esse seria o ideal. E outro cuidado, líquidos quentes, né? O bebê que mama no peito, ele só deve mamar peito, né? Então ele usa o leite para matar a fome, para matar a sede. Mas as crianças maiores de 6 meses já devem receber um aporte de água ou outro líquido, né? Para complementar. Então uma boa hidratação é importante, e de preferência com líquidos quentes, chá. Na casa da Aline tem tudo isso de cuidado. Inclusive, a Luísa aproveitou a nossa visita matinal e quis o PP da mamãe na hora da entrevista. Um PP? É um PP. Filha, mas só um minuto que a gente já te dá um PP. Tudo bem. Não, filha, daqui a pouco. Mas na parte de se agasalhar, foi necessário só dar uma adaptada, porque a Luísa não é muito chegada em cobertor, não. Neném. Oi. Já não quero. Oi, tá bom, tudo bem. A gente se preocupou em comprar roupas mais quentinhas agora nessa época do ano, porque ela não gosta muito de coberta. Então ela sempre tira a coberta e a gente preferiu sempre colocar roupas mais quentinhas nela para que ela pudesse estar sempre bem aquecida durante a noite, que dentro de casa costuma ser bem frio. Os pés são sempre de meia, mas se no meio da noite ela arranca uma meia, você põe a mãozinha, ela tá sempre quentinha. E atenção, mamães e papais de primeira viagem, lembrem-se de que a pandemia ainda não acabou e que bebês podem ser infectados com coronavírus. Pecar pelo excesso nesse caso está liberado. Na verdade, antes da pandemia já tínhamos a preocupação. Com a pandemia, agravou ainda mais essa preocupação, porque a gente fica receoso de alguém estar doente, não comentar e tocar nela e passar alguma doença para ela, porque ela não está com o corpo todo preparado ainda, né? Não está com todas as defesas do corpo prontas, ela ainda é um bebê, está aprendendo, o corpo ainda está se desenvolvendo. Então a gente sempre busca andar com álcool em gel na bolsa, tomar o cuidado de lavar as mãos quando a gente sai e retorna para casa, e lava até as mãozinhas dela. Ela já, inclusive, às vezes vê a gente passando o álcool em gel, ela quer passar o álcool em gel também, já pede, ela quer lavar as mãos. Então a gente toma sempre esse cuidado quando a gente sai para a rua, do contato com outras pessoas, por não saber se a pessoa está doente ou não. E para a gente encerrar, hora da gente conhecer o trabalho de instituições que neste momento de pandemia estão ajudando pessoas, famílias que foram afetadas na pandemia. Hoje vamos na ONG Núcleo Igualdade Social, Ação e Solidariedade na sua tela. A ONG Núcleo Igualdade Social precisa de sua ajuda. É isso mesmo. A ONG depende das doações para ajudar 52 famílias em situação de vulnerabilidade. A entidade hoje ela é da assistência social, mas ela também é conhecida como mista, porque ela também faz parte da saúde. Então, a gente está montando aqui a sala do médico, porque além do nutricionista, assistente social, psicólogo e advogada, a gente também vai ter na equipe multidisciplinar um médico, para fazer esses atendimentos dos usuários. O Núcleo Igualdade Social surgiu em 2018, com a missão de ajudar as famílias que estão passando pelo processo do tratamento contra o câncer, uma organização não governamental sem fins lucrativos. A gente só se mantém por doações aqui, né? Então, por isso a gente tem uma equipe de operadoras de telemarketing que faz essa captação, né, de doações. A gente conta com campanhas também, mensalmente. Agora, em junho, a gente teve a campanha de inverno, onde a gente conseguiu a arrecadação de edredons e cobertores para passar para os nossos usuários. E a gente tem campanhas também dos suplementos. Então, a gente tem criança que é atendido aqui na entidade e a gente recebe a doação dos suplementos alimentares infantil, o Júnior, né? A gente também recebe campanha de doação do Nutri-Drink, que é o líquido, o do Tropic, que é o suplemento em pó. Andrew faz tratamento de leucemia, recebe um kit alimentação e higiene, suplemento alimentar em pó
e está inserido nos atendimentos psicológicos e nutricionais. Um tratamento totalmente feito com excelência, as meninas são totalmente simpáticas, elas te dão apoio em tudo, até mesmo em coisas, tipo assim, no meu caso, tipo assim, INSS, elas me ajudam muito, tipo assim, a agendamento da vacina, então elas me atualizam de muita coisa. Então, tipo assim, é um tratamento e tipo assim, é uma assistência totalmente excelente, que eu posso dizer. Para ajudar é muito fácil. Então, as doações a gente recebe através do CNPJ de número 31 73 96 07 001/11. E o endereço é Dr. Clemente Ferreira, número 110, bairro Botafogo. Aí a gente recebe aqui das 8 às 16 horas, a gente está aberto ao público. A gente só não está fazendo o atendimento presencial por conta da pandemia para os usuários. Aí a gente faz chamada online, de forma remota. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando então que amanhã, 9 horas da manhã, 20ª reunião extraordinária, e o Câmara Total retorna na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.